Boa noite, irmãos, a paz para todos, sejam todos bem-vindos a mais um Louvor e Palavra. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária, boa noite, irmãos. Estamos iniciando esse Louvor e Palavra com muita alegria, mais uma oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos dá de meditarmos na sua palavra e louvarmos, adorarmos ao seu nome. Amém. Antes de começarmos, os irmãos já sabem o que devem fazer. Já deixa a sua curtida, compartilha nos seus grupos, convidando-os para conhecer também da Palavra de Deus e vai comentando, né? Améns, sugestão de louvores, seus breves testemunhos, porque tudo isso glorifica a Deus e também edifica a Igreja do Senhor Jesus. Participe ativamente deste culto, não seja apenas um ouvinte, mas sim um verdadeiro adorador conosco nesta noite. Vamos começar com uma oração que nós vamos pedir para o pastor. Vamos orar. Amém. Oremos todos. Deus Santo, obrigado, ó Pai. Estamos na sua presença. Te agradecemos porque mesmo distantes fisicamente, estamos juntos no mesmo espírito, ó Pai. Neste momento, fale conosco por meio da sua palavra, ó Pai. Suplicamos, Senhor, que derrame da sua graça, da sua misericórdia. Suplicamos também que aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, hoje a palavra tem um título muito interessante. Diz, cuidado com os cães. E quem gosta dos cachorrinhos... Como nós? Isso, os animaizinhos, os pets. Como é que fica, né? O que será que a palavra de Deus quer nos dizer? E é realmente uma transcrição do próprio versículo. Cuidado com os cães. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar louvando. 2 louvores, um atrás do outro. São sugestões da nossa querida irmã Paula. Vaso Novo, esse corinho que é também lindo, atemporal. E vamos emendar depois. Conheci um grande amigo. Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Então começamos orando em louvor. Que Deus nos faça seus vasos transformados, moldados por Ele. Eu quero ser
pode confiar. Tá muito calor hoje, irmãos, tá muito quente aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Cuidado com os cães. Nós vamos falar deste tema, na verdade é um dos temas do texto, mas nós vamos nos basear na leitura de Filipenses 3, 1 a 7. E nesta noite eu usarei a versão revista e atualizada do texto. Então, Filipenses 3, 1 a 7. Eu vou ler o primeiro versículo, irmãos. Vamos começar pelo primeiro, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu estava vendo esse mesmo texto na versão internacional, nova versão internacional, e diz assim: o que eu vou dizer repetidamente para vocês, para mim não é um problema, porque é segurança para vocês. E aqui vem o primeiro ponto, pastor. Muitas vezes nós nos pegamos sempre pregando a mesma coisa, não é verdade? Comentei isso inclusive no domingo. Falando que na IMP nós pregamos o arrependimento, pregamos Jesus, domingo sim, domingo sim. E quinta sim também, né? E mudança de vida. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Porque é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele também se pega repetindo as mesmas instruções, as mesmas orientações aos cristãos da igreja primitiva e aqui especialmente aos nossos irmãos da igreja de Filipos. E lá ele fala, então já começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: olha, irmãos, o que eu tenho que ficar repetindo aqui para os irmãos, para mim não é cansativo, não é desgostoso, pelo contrário, eu vou continuar falando as mesmas coisas porque isso é segurança para vocês. Então é muito claro que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele quer nos deixar exortações que sejam para a nossa segurança, para a nossa própria proteção espiritual. E a verdadeira proteção espiritual, irmãos, não é nada místico, não vem de um sacerdote, de um pastor, da mão de não sei quem, não. A verdadeira proteção na nossa vida vem do Senhor através da sua palavra, porque já é um manual de como vivermos, como evitarmos o mal e obedecermos à sua vontade. Amém. E aí a pergunta pode ser, tá bom, então o que Paulo quer nos repetir mais uma vez que é para a nossa segurança? E aí vem o versículo 2. Acautelai-vos dos cães, ou cuidado com os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 avisos aqui, Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Aqui, irmãos, embora, pastor, nós tenhamos 3 qualificações, diz respeito ao mesmo grupo. Na época havia uma heresia muito forte dentro das igrejas que se chamava os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram formados pelos judeus que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, e os irmãos vão entender por que eu coloquei aspas aqui no aceitaram, se converteram ao cristianismo, saíram do judaísmo, de cumprir as leis de Moisés, tudo aquilo, e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, ao cristianismo. Se diziam cristãos, juntamente com esses outros povos, mas eles não conseguiam abandonar a crença, um pensamento de que, tudo bem, Jesus salva, mas você também tem que fazer uma coisa importante, que é se circuncidar, ainda seguindo a lei antiga de Moisés. É uma tradição totalmente judaica. Totalmente judaica, uma tradição cultural e religiosa. Sim, era um mandamento de Deus ao povo de Israel para que ele se separasse dos demais povos e fizesse uma cisão, uma marca, né, no prepúcio de todos os meninos, para que eles se identificassem como descendentes de Abraão, filhos da promessa, o povo escolhido de Deus. Depois que Jesus vem ao mundo e ele faz toda a obra de redenção, como próprios profetas de Israel já anunciaram, Jesus abre esse caminho da salvação para todos os povos, todos os gentios. Como diz em Isaías, né, uma luz brilhou aos gentios e todos podem então chegar a Deus e conhecer ao Criador. Neste momento, então, Jesus cumpre toda a lei de uma forma perfeita, nenhum desses ritos tem mais valor. Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e pela
graça pura e simples da parte de Deus sobre a nossa vida. E isso era pregado por Paulo e todos os apóstolos. Mas esses judaizantes, pastor, ficavam incomodando os irmãos, incomodando e criticando e julgando e ensinando que não se deve, ensinando que mesmo os cristãos deveriam se circuncidar. Se a gente trouxer para os nossos dias, né? Hoje nós não temos judaizantes nas igrejas. Aqui Paulo está nos alertando sobre falsos profetas ou falsos mestres. Mas como nós podemos aplicar para a nossa vida, para os nossos dias? Quem são esses cães? Quem são esses maus obreiros e essas pessoas da falsa circuncisão dentro das nossas igrejas hoje? Sobre os quais a gente não vai se cansar de falar também, porque é para a segurança dos irmãos, é para a segurança do povo de Deus. E o papel do pastor da igreja, o papel de quem ministra a palavra, é justamente alertar a igreja o tempo inteiro sobre as heresias. Hoje, pastor, nossas heresias são um pouco diferentes, né? As heresias do mundo. Não falam de termos que fazer uma circuncisão, mas prega justamente o mesmo conceito de que o que você faz para Deus, toda a sua obra pode fazer com que isso contribua para a sua salvação. Hoje nós temos muito mais a questão da teologia da prosperidade, dessas barganhas com Deus, que no final é o que leva os homens ao erro. De que isso é muito mais importante, né? De que eu entregue algo para Deus, todo o meu salário, entregue o meu carro, entregue todos os meus bens, para que aí Deus possa me abençoar. Ou também aqueles que são apegados às tradições humanas. As tradições humanas. Ele se acha mais crente do que nós, porque ele usa um terno e gravata. E ele acha que por isso ele está mais perto de Deus. Exatamente. Né? São tradições humanas. Eu queria ver ele pregar lá pro árabe, né? Hoje está na Copa. Na Copa nós temos lá todo mundo lá de burca, de todas as vestimentas propícias. Então, coitados aqueles irmãos, né, que nem têm acesso a esse tipo de vestimenta. Exato. Então, que no passado era a circuncisão, hoje pode ser as vestes, pode ser a forma do culto. A forma não é importante, importante é o que é pregado. E nós vamos Importante ver é a isso, palavra né? do nosso Deus ser exposta de maneira pura e verdadeira, sem ser manipulada, não importando a forma. Deus não nos descreve uma forma, mas Ele nos mostra como tem que ser a nossa adoração no interior do nosso coração. Eu não quero dar spoiler, mas é a verdadeira circuncisão. Isso mesmo. Bíblica. Isso mesmo. Irmãos, os judeus chamavam os gentios, os que não eram judeus, de cães. Aqui Paulo está usando ironicamente essa inversão de moeda. Porque quem eram os cães, né? Todos os povos, culturalmente os judeus chamavam todos os outros povos de cães, porque eram as pessoas que não tinham Deus, que não tinham a lei de Deus. E aqui Paulo mostra claramente que, a partir do momento que você não aceita o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, você é um verdadeiro cão, né? O cão é retratado culturalmente para os judeus na época como um animal que fica solto, que fica comendo sujeira, lixo da rua, que come das migalhas dos cantinhos, né? Um animal selvagem, abandonado por aí, né? Sem um cuidado. E como, né, o povo de Israel tinha um cuidado de Deus, eles se sentiam não cães e os demais eram os cães. E aqui Paulo fala, não, hoje você que deturpa, que distorce o verdadeiro e puro evangelho de Jesus Cristo é como um cão que fica procurando o quê? Porcaria para comer, coisa suja, coisa tóxica, coisa do chão, da rua, se envenenando e ainda envenenando outros, passando doenças, né, digamos assim, contaminando outros. Então, aqui a palavra cão tem um sentido muito assim forte e ao mesmo tempo irônico. Paulo usa justamente para devolver aquilo que eles usavam como uma palavra para falar dos outros povos. E os maus obreiros, vejam os irmãos, obreiro é quem está trabalhando. Paulo não fala assim de alguém que está lá longe, mas alguém que está dentro da igreja, dentro das comunidades cristãs, se dizendo obreiros de Deus, mas são maus obreiros. Não são maus porque trabalham mal, mas são maus porque falam distorcidamente do Evangelho de Jesus Cristo, pregando o que o pastor falou, ensinamentos de homens, e não o Evangelho puro e genuíno do nosso Senhor Jesus.
Inclusive, o apóstolo Paulo ele critica demais os que estão dentro da própria igreja, os que fazem parte da própria comunidade, e ao invés de agir a favor da comunidade, trabalham contra. Né? São lobos, na verdade, Sim. infiltrados. Por isso, nós precisamos ficar atentos. Sempre falo, o ser humano também não muda. Os mesmos problemas que o apóstolo Paulo enfrentou são os problemas que nós precisamos estar atentos hoje em dia. Perfeito. E por último, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Olha só, pastor, eu estudando esse texto, reparei em um detalhe muito interessante. Aqui, circuncisão, usado no original, não é a palavra circuncisão que os judeus faziam. A palavra no original é como se fosse falsa mutilação, falsa marca no corpo. Não é a palavra circuncisão, aquele rito que os judeus usavam, que era a lei de Deus, lei de Moisés, para marcar o povo de Israel. Aqui não, aqui está dizendo o quê? É aquela marca que os povos pagãos faziam na pele, de se cortarem em homenagem aos deuses, de derramarem sangue na frente dos deuses, né? Essa coisa feia, né? Essa coisa de se mutilar mesmo, como se aquele sacrifício fosse elevar a sua santidade, a sua alma diante da divindade. É essa prática que Paulo usa essa mesma palavra. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Cuidado com esses aí que ficam fazendo marcas externas para dizer que são de Cristo, mas não são de verdade. É mais ou menos o que a gente falou aqui. São lobos em pele de ovelhas, né? São lobos em pele de ovelhas. Então, por fora tem uma aparência de santidade, uma aparência de Jesus Cristo, falando de Cristo, mas na verdade estão ali para distorcer, estragar com suas falácias, com seus pensamentos humanos, filosofias humanas, estragando o Evangelho de Jesus Cristo, contaminando o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui, primeiro, cuidado com os cães. Resumindo, cuidado com essas pessoas que estão no nosso meio, que dizem ser nossos irmãos, que nas mídias aparecem com o nome de cristãos evangélicos, falando de Jesus, mas na verdade estão colocando todo o holofote, não na pessoa de Jesus Cristo, mas no racional humano, no que os homens pregam, no que os homens imaginam, nas crenças e crendices humanas e que não são a verdade da palavra. No final, para você tirar essa dúvida, olha os frutos dessas pessoas. Quais frutos estão sendo produzidos? Não basta falar que é cristão. Não basta daí se batizar em todas as igrejas e falar sou cristão. Isso não quer dizer nada. Olha os frutos que essas pessoas produzem. Tanto pessoas midiáticas como pessoas no próprio meio. Os frutos são bons. Pessoas têm chegado a Cristo por meio dessas pessoas? Amém. A Cristo verdadeiramente, pelos motivos corretos? Amém. Transformação de vida tem acontecido? Amém. Agora, essas pessoas atraem outras pessoas por motivos errados? Né? Então são frutos ruins, né? Frutos podres. Então toma cuidado. Né? Então falando para isso daqui, tem alguma coisa errada. Amém. Irmãos, repetimos, vamos repetir e continuaremos repetindo, porque todos nós, não só aqui, mas todos nós devemos ser guardiões da sã doutrina, da palavra verdadeira de Jesus Cristo. E nós precisamos fazê-lo para nossa segurança, como diz o próprio Paulo, né? Vamos repetir até que seja necessário. Amém. Vamos louvar, ainda tem mais uma parte desse texto, uma parte muito bacana. Vamos louvar perdão e graça. Sugestão da nossa irmã Maria. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeito.
preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Amém. E agora nós vamos falar do versículo 3. O 3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém. Irmãos, assim como lá, falando dos falsos cristãos, Paulo deu 3 características: o fato de serem como cães, maus obreiros e defenderem ritos, falsa circuncisão. Aqui, Paulo continua dizendo que nós que servimos a Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, é que somos a verdadeira circuncisão. E ele também dá 3 características dos verdadeiros cristãos. Vamos ver aí, verifica comigo e aí na sua palavra também na Bíblia, se você de fato se enquadra nessas características. E a primeira característica desse versículo que nós lemos é os que adoram a Deus no Espírito. Amém. O primeiro ponto desse trechinho, pastor, é: a quem adoramos? A quem adoramos? Adoramos a Deus, irmãos. Adoramos a Deus, ao Cristo ressuscitado e ao Santo Espírito, que é o Espírito do próprio Deus. Amém. Irmãos, tudo que fizermos, tudo que cantarmos ou falarmos, se não girar em torno do centro, do principal, que é Jesus Cristo e nosso Deus, o Criador, não é Evangelho de Deus, não é Evangelho de Jesus Cristo. Como eu já falei algumas vezes, podem ser poesias, palavras bonitas e muito belas, muito tocantes, muito comoventes, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é a palavra de Deus. Nós não adoramos homens, não promovemos pessoas, não promovemos coisas humanas, pensamentos, posições humanas, posições políticas, porque nada disso tem sentido. Nós adoramos a Deus, e os que adoram a Deus em espírito e em verdade é que são de fato os da verdadeira circuncisão. Quando Paulo fala da verdadeira circuncisão, o que ele quer dizer? Que somos de fato o verdadeiro povo de Deus. Antigamente, antes de Jesus, o povo de Deus verdadeiro era marcado na pele. Hoje, nós somos marcados por outras características, como diz a Bíblia, pelo selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, por meio dessa fé, Deus nos dá uma marca, e essa marca é o selo do Espírito Santo, que não é nem uma marca física, irmãos, é o que? O Espírito Santo habitando em nosso coração. E vamos acabar com o mito de uma vez por todas. Eu falei domingo e eu quero repetir porque é importante. Existe o mito de que o importante é estar na igreja. Pastor, o importante é estar na igreja. Não, igreja não salva, irmãos. Quem salva é o Santo Espírito de Deus por meio do sangue de Cristo. Amém. Pela misericórdia de Deus. O que salva é termos uma vida de santidade e termos Cristo como centro de todas as coisas da nossa vida. Ponto. Isso é o que salva. A igreja não salva. Então posso ficar em qualquer lugar? Não, porque o verdadeiro cristão ele não consegue ficar em qualquer lugar, justamente porque o Espírito vai incomodar. O Espírito vai falar: não, tá errado isso daqui, esse culto aqui não é para mim. Eu não aceito esse culto. Então, um cristão verdadeiramente transformado, ele não consegue ficar em um lugar onde não haja o verdadeiro Espírito de Deus, irmãos. Amém. Ele é instruído, ele é incomodado. Ele tem discernimento, sabedoria. Então,
Não há como. Então o importante é estar indo numa igreja. Não, isso não é importante. O importante é você realmente fazer o que Deus quer que seja feito e congregar com verdadeiros irmãos que tenham uma comunhão verdadeira com o Santo Espírito de Deus. Amém. E o pastor falou domingo de que, aliás, ele sempre fala isso, né? Que nós devemos adorar a Deus não da forma que nós queremos, achamos bonito, mas como Deus quer. E falando disso, está assim na Bíblia, João 4, 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então, a pergunta que fica aqui, você é o adorador que o Pai procura? Porque não adianta ser o lindo adorador, da sua forma, com suas melhores técnicas, seu melhor coração, se não for do jeitinho que o Pai procura. Aqui a Bíblia fala que já chegou esse tempo, irmãos, ou seja, já chegou o tempo em que de todos os povos, raças e nações, Deus está ali, ó, correndo os seus olhos para procurar os seus verdadeiros adoradores. E eu quero, nesta noite de coração, que todos nós sejamos aqueles adoradores verdadeiros que o Pai procura para si. Amém. Quem são estes verdadeiros adoradores? Os que adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E a Bíblia fala assim uma palavra tão forte, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, quando fala necessário, é como se dissesse, é mandatório, é obrigatório, ou seja, não há outra forma de adorar a Deus, que é justamente o oposto do que aqueles judaizantes estavam pregando, uma forma visual, uma aparência. Quando o pastor fala que basta estar na igreja, nós estamos dando peso ao quê? À aparência. E eu quero deixar aqui, inclusive, uma correção para os irmãos, né? Tem irmãos, eu conheço irmãos, por que só vem no culto de Santa Ceia? Porque eu sou batizado, eu tenho que tomar ceia. Como se a Santa Ceia fosse libertar a sua vida de alguma coisa, né? A Santa Ceia é um momento de comunhão profunda dos que já são salvos e já têm uma comunhão profunda com Deus, ali é o momento de estarmos juntos à mesa, formalizando a nossa fé. E sendo abençoados, claro, né? Mas aquilo não salva, irmão. Santa Ceia não salva. E tem irmão também, né, pastor, que é louco para ser batizado, porque acha que se não for batizado, não tem uma cadeira no céu. Proteção extra. Um véu extra para me proteger, um manto, né? Extra. Coitado do ladrão na cruz, então. Que não foi batizado. Não foi batizado, né? Exatamente. E também uma crítica construtiva aqui para nós refletirmos juntos, que eu faço para toda a nossa igreja. Porque cultos temáticos nós nos dedicamos mais. É culto de Natal, é culto de Páscoa, é culto de ação de graças. Aí todo mundo capricha mais, é até mais bonito, mais cheiroso, né? Vem todo mundo com aquele zelo, aquela tensão de querer fazer bonito. E aquele domingo, né? Mais um domingo do mês, vamos lá fazer as coisas, é um relaxo que só... Irmãos, o Deus que recebe adoração no culto temático é o mesmo Deus que recebe o culto neste momento no seu louvor e palavra. Por que aí do sofá da sua casa, na cadeira da sua casa, você relaxa e dá uma adoração de qualquer forma? A todo tempo que nos propusermos a adorar a Deus, devemos ser os adoradores que o Pai procura, que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Não esquecermos disso. E a segunda característica são... Quem são os da verdadeira circuncisão, seja verdadeiro povo de Deus? Os que se gloriam no Senhor. Os que se gloriam no Senhor. Irmãos, a nossa glória não está no que fazemos, não está na nossa aparência, não está no que sabemos. A nossa glória é unicamente na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo não é sobre o que nós fazemos por Deus. O cristianismo é sobre o que Deus fez por nós. Ele nos livrou da maldição eterna, do poder do inferno, para fazer de nós seus filhos. Isso é o cristianismo. Isso não teve participação minha, mérito seu, conhecimento. Nada disso foi pura e simplesmente pela graça maravilhosa do nosso Pai, revelada em Jesus Cristo. E a Bíblia fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9, 23 a 24. Amém.
Ou seja, né, pastora, que Jeremias está dizendo, se tem alguma coisa para se orgulhar, se orgulhe somente desse fato, em compreender a Deus e conhecer a Deus, que é o nosso Senhor. E muito importante o que foi falado, chega de pedir, nós não nos aproximamos a Deus para pedir, nós nos aproximamos para agradecer. Não é o que Ele fará na nossa vida, é o que Ele já fez na nossa vida, irmãos. E esse acho que é o grande problema dos nossos dias. Sim. As pessoas chegam-se a Deus pelo que Ele fará na vida delas, e isso é um erro. Porque o mais importante o Senhor já fez por nós, Ele nos livrou da morte eterna. Amém. Não há sofrimento que passemos nessa terra que pode ser comparado à morte eterna, que pode ser comparado a estarmos debaixo da ira de Deus, irmãos. Hoje nós estamos debaixo do amor e da graça de Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão pelo que Ele já fez por nós. Nós pedimos as coisas para Deus e suplicamos porque primeiro somos mimados por Ele. Ele permite que façamos dessa forma. Mas isso não deve ser o motivo do nosso relacionamento com Deus. O motivo do nosso relacionamento deve ser a gratidão ao nosso Deus. Amém. Por isso aqueles que se aproximam do que Deus fará, realmente não entendeu ainda o que Deus já fez na vida. E esse tipo de relacionamento não dura muito não, viu, pastor? Porque Não dura. Deus não responde, né, esse tipo de oração, Sim. como nós vimos domingo, não tem uma transformação efetiva da vida e só está ali por um interesse. Não dura muito não, porque desacredita desse Deus, né? Por outro lado, um coração grato, Deus ele derrama graça, derrama misericórdia, Ele cuida. Amém. E Ele cuida da melhor forma que deve ser cuidado, não da forma que nós queremos. Amém. Porque também tem isso. Nós queremos que Deus nos trate como nós queremos ser tratados. Como Ele é muito bom, Ele não faz isso. Ele fala, não, eu vou tratar como você precisa ser tratado. Amém. Amém. Hoje eu vi até uma frase muito bonita, diz assim, Cristo é suficiente, mesmo que Ele não me abençoe, Ele já foi suficiente e é suficiente na minha vida, justamente porque Cristo já realizou o mais importante, que é salvar a nossa alma. E aqui, terminando esse segundo ponto, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Olha só, Amém. Gálatas 6, 14 a 15. Em outra carta, Paulo fala a mesma coisa, não importa hoje a marca que você tem no corpo, ou seja, não importa a sua aparência. Não importa o nome que você dá a si mesmo, o título que você dá de cristão, crente, o que seja, evangélico, o importante é ser nova criação. Isso é o mais importante. E a terceira característica, para nós finalizarmos, são verdadeiros cristãos, os que não confiam na carne. Ou seja, no seu próprio mérito, na sua própria força, títulos, conhecimento e sabedoria. Se a gente continuar a leitura, o versículo 4 em diante diz assim, Paulo fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém. Paulo dá aqui suas melhores características de reconhecimento social. Ele fala assim, eu era o judeu dos judeus, fariseu, ou seja, um homem letrado na lei de Moisés, na lei de Deus, né? Eu sou da tribo de Benjamim, fiz tudo certinho, fui circuncidado, vocês estão colocando a importância na circuncisão? Fui circuncidado certinho ao 8º dia, sou da linhagem pura de Israel, eu fui tão zeloso que cheguei a perseguir a igreja de Cristo, né? E quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível, ele fala, ele se garantia. Se eu era linhagem irrepreensível. perfeita, né? É. A linhagem perfeita de Paulo. Eu cumpria tudo à risca. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, com o verdadeiro evangelho, o que ele fala? Tudo que eu achava que era lucro para mim, ou seja, o mais importante, na verdade era perda, porque tudo isso eu tive que deixar e não fazia sentido para seguir a Jesus. E aqui me veio uma reflexão muito profunda, que diante de Deus, irmãos, o que somos, o que temos, o que sabemos, não tem a diferença alguma. Porque se nós formos olhar de Gênesis e Apocalipse, todos os homens, mulheres que tinham relacionamentos
maravilhosos com Deus e que Deus usou como seus instrumentos, eram das mais variadas formas, origens, tipos, com grau de instrução. Nós tínhamos tanto um Paulo super culto intelectual que aprendeu de Gamaliel, um dos maiores mestres da época, também como um simples pescador como Pedro, que também foi um grande apóstolo usado por Deus. E nós tínhamos pastor de ovelhas, tínhamos reis, tínhamos rainhas, mas também tínhamos um simples agricultor. Na Bíblia também nós temos profetas que eram agricultores. Nós tínhamos pessoas de várias linhagens, origens, famílias, nobrezas ou do povo, mas que para Deus não fazia a menor diferença. E Deus usa cada um conforme a sua boa e perfeita vontade, colocando cada um como ferramenta para que a sua obra seja feita. Ponto Amém. Final. Para o seu propósito perfeito, Acabou. ele usava. E o mais importante é entendermos que quando Paulo fala que deixei tudo isso, abandonei o apego a essas coisas, aos meus títulos, ao que eu era reconhecido ou socialmente considerado como perda, em favor de Cristo, o que ele está dizendo aqui? Que na verdade a nossa suficiência, irmãos, vem de Deus. A nossa suficiência vem de Jesus. E a gente fica infeliz, a gente fica para baixo, chateado, porque buscamos nos abastecer da nossa forma, Queremos nos abastecer com as nossas coisas, sendo que a nossa capacitação, nossa suficiência, como dizem Coríntios, vem de Deus. O que nós devemos fazer é simplesmente, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, Isso aí. a única coisa que devemos fazer, devemos nos colocar à disposição de Deus. E aí ele vai trabalhar da forma que ele entender que deve trabalhar a nossa vida. Amém. Ponto final. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Ou seja, povo de Deus verdadeiro quem é? Quem Deus considera seu povo. E quem é que Deus considera o seu povo? O que tem a marca do Espírito Santo no coração, aqueles que seguem e obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e não ficam dando ouvidos. E não vamos nos cansar disso, irmão, sabe por quê? Às vezes tem a sensação, caramba, toda vez o pastor fala a mesma coisa, o missionário fala a mesma coisa, a gente já sabe que não tem que dar ouvidos nesses falsos profetas. Mas, irmãos, a gente não está alertando os irmãos desses falsos profetas escancarados da TV. Porque esses os irmãos já estão vacinados. É fácil. Mas aqui são aqueles que estão infiltrados nas comunidades das igrejas, no nosso meio. Sim, aquele que se diz nosso irmão pode ser aquele que está colocando na sua cabeça coisa que não vem da palavra de Deus. Aquele que se diz o seu, o da mesma família, pode ser aquele que está criando fofocas, confusão na sua cabeça, para você se afastar da palavra de Deus. Então fica de olho aberto. Sim, nós vamos repetir, porque é para segurança do nosso aprisco, segurança dos irmãos e para a glória do nosso Deus. Amém. Vigiem. Vamos todos vigiar. Sempre. Todos os momentos. Vigiemos, porque quando Deus fizer chamada, Lá estarei. lá estarei. Você vai estar lá? Amém. Pedido da nossa irmã Giovana, vamos louvar este hino do HCC. Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, estou prontinha para ir embora com ele. Com alegria. Quando Cristo a trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia majestoso amanhecer e os remidos dessa terra
um louvor, mais um momento de adoração. Obrigado pela sua palavra, ó Pai. O Senhor nos instrua para que possamos vigiar sempre. Prepara sempre, Senhor, a nossa percepção, Senhor, para que possamos ficar de olhos abertos, ficarmos atentos, ó Pai, para seguirmos sempre a sua boa e perfeita palavra, ó Pai. Que possamos viver a nossa vida como o Senhor quer que nós vivamos e não como nós queremos viver, ó Pai. Elimine, Senhor, toda forma de rebeldia do nosso coração, ó Pai. Elimine qualquer entendimento humano da nossa mente, ó Pai. Que sejamos realmente transformados, fortalecidos e direcionados pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Ser com todos os nossos irmãos que participam desse louvor e palavra, onde essa mensagem chegar, ó Pai, que a pessoa seja abençoada. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos. Amém, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus Amém, abençoe os irmãos. Amém. Que a palavra de Deus seja completada no coração de cada um. Nossos avisos de sempre, nosso culto presencial domingo, culto da família, traga toda a família para adorarmos em espírito e em verdade ao nosso Deus, 17 e 25 em nossa igreja. E neste mês temos 2 convites especiais. Um convite para o dia 17, teremos o nosso Conectadinhos presencial especial de Natal. As professoras estão caprichando, tivemos aí Deus também abençoando essa obra. Então, por favor, divulguem, tragam as crianças para que seja uma festa linda e aprendam sobre esse menino Jesus que veio por amor a cada um de nós, né? E também o segundo convite, dia 25, domingo, nosso culto de Natal será um culto especialíssimo. Venha, convide sua família, amigos, já deixa travada a agenda, já avisa agora para todo mundo reservar a data e poder vir também celebrar ao nosso Salvador. Estão todos convidados. E demais avisos, avisaremos os nossos grupos da igreja. Fiquem com Deus todos. Deus abençoe Shalom. todos. Shalom.